Olá, queridos alunos e alunas do curso de graduação em Teologia da Faculdade FAECAD. Eu estava com muita saudade de todos vocês, nesse tempo em que nós precisamos ficar resguardados, reservados em casa, onde estamos em quarentena, um momento necessário para preservar a nós e ao nosso próximo. Mas a saudade é muito grande e que bom que estamos aqui online para podermos estudar a nossa disciplina, que é a exegese do Antigo Testamento. Então eu, professor Cláudio Martins, como você já sabe, dispensamos apresentações, pois todos já me conhecem, vamos estudar na aula de hoje esse assunto que é a delimitação de texto. É um assunto que nós já havíamos, começamos, né, a estudar, e eu espero, com esta aula e também com a próxima, podemos desenvolver bastante esse assunto. Primeiramente, nós precisamos entender que a nossa disciplina, que é a exegese, ela tem o texto como seu objeto de análise, né? Do que se ocupa a exegese? A exegese ela busca encontrar o significado de textos, né? Dos textos, propriamente dos textos bíblicos. É disto que se ocupa a exegese. A exegese ela é uma tarefa, ela é uma atividade exegética, né? Ou as metodologias de exegese buscam compreender o significado dos textos. Para isto, nós precisamos entender o que é um texto, para podermos proceder à sua delimitação, né? Então, o que é um texto? Eu vou utilizar aqui o conceito de texto que está no livro da professora Maria de Lourdes, que é Exegese Bíblica, Teoria e Prática, professora Maria de Lourdes, editado pelas Edições Paulinas. Diz ela, no livro dela, que o texto é uma manifestação linguística articulada que apresenta uma unidade comunicativa. Então veja, o texto é uma manifestação linguística articulada que apresenta uma unidade comunicativa. Então, de início, nós já vemos que todo texto comunica. Texto, para ser texto, tem que ter uma mensagem, um significado. O texto não consiste em palavras soltas, desarticuladas, sem coesão alguma. Não, isso não é texto. Podemos falar várias palavras, mas se essas palavras não estiverem devidamente articuladas, essas palavras não serão um texto, de maneira nenhuma. Então ela diz que o texto é uma manifestação linguística articulada, que apresenta uma unidade comunicativa. Portanto, o texto comunica alguma coisa. Possui coesão, que é a conexão entre as palavras, expressões e frases. O texto possui coesão e ela nos diz que o texto, além de possuir coesão, ele também possui coerência. Ou seja, num texto as palavras estão devidamente conectadas. Elas estão vinculadas umas com as outras e elas também apresentam um sentido, né? O texto ele tem coesão, que é a devida articulação entre as palavras, e também tem que ter um sentido, tem que ter coerência. Ele comunica significado. Então ela diz que todo texto é, a um só tempo, um todo articulado e um evento comunicativo. Ou seja, o texto ele é um todo, ele é um conjunto, né? O texto é uma unidade comunicativa. Gostei muito dessa expressão, né? Unidade comunicativa. É um todo articulado. Ele é composto por suas partes, né? Um texto ele contém palavras, mas essas palavras estão conectadas.
elas estão coesas, não é? E elas apresentam, no todo, coerência, porque comunica algo, comunica um sentido ou um significado. E ela prossegue dizendo assim: o texto é um conjunto de expressões linguísticas interligadas entre si, de tal modo que umas se referem às outras e cada qual tem o seu significado em conexão com o contexto em que se encontra, que é a totalidade do conjunto. Nesta ótica, o texto é um sistema coeso e coerente. Essa passagem encontra-se nas páginas 86 e 87 do nosso livro texto, livro de base do nosso curso, Exegese Bíblica, Teoria e Prática. Então, o texto é um sistema coeso e coerente. A palavra texto, ela procede, texto em português, o que chamamos de texto, procede do latim textus, que tem a ver com tecido. O texto ou textos é um tecido, não é? Onde as linhas estão interligadas, estão totalmente ligadas umas nas outras, né? Isso é um texto. O texto é um sistema coeso e coerente. Muito bem. Então tem que ter coesão e coerência. Todo texto tem que ter sentido, né? Muito bem. Então, isto posto, nós agora vamos, entendendo o que é um texto, nós agora vamos ver a importância de delimitar o texto. O texto ele tem que ter um início, todo texto tem um desenvolvimento, e todo texto ele chega a um ponto de repouso, ele chega ao seu término. Então, ele tem um início, um desenvolvimento, ele pressupõe um desenvolvimento, ele pressupõe um fim, né? Então, encontrar o início e o final do texto, a essa tarefa chamamos de delimitação. O que é delimitação textual? É encontrar o início e o fim de um texto. Ao encontrar o início de um texto e encontrar o seu término, estaremos delimitando, né, colocando os limites do texto, onde ele começa, aonde ele termina. Não é? Muito bem. Buscamos com isto encontrar o que na exegese chamamos de perícope do texto. O que é perícope do texto? A perícope de um texto, né, é, na realidade, a unidade textual com sentido completo. Então, nós estamos muito habituados, aí é importante fazer aqui uma pausa no que estamos falando, né, para refletirmos sobre o seguinte. Normalmente, né, aqueles que não têm uma compreensão de que a Bíblia deve ser lida no seu contexto maior, sobretudo porque os autores da Bíblia não escreveram os textos pensando em capítulos e versículos. Você deve saber, né, e esta informação é certa, que os autores da Bíblia não dividiram os textos em capítulos e versículos. Eles escreveram com base em temas, que poderíamos até chamar de parágrafos, né? Cada tema seria um parágrafo. Na verdade, eles desenvolveram os seus textos com base em temas. Então, um tema se inicia, ele desenvolve, conclui, um outro tema continua. Os versículos foram acrescentados na Bíblia muito posteriormente. Primeiro, acrescentou-se os capítulos. Os capítulos são um acréscimo, uma adição medieval, e os versículos foram adicionados em tempos modernos. De maneira que nem, por exemplo, Jesus, nem os apóstolos, nem os pais da igreja conheceram a Bíblia dividida em capítulos e versículos, né? Nós precisamos ter essa compreensão. Portanto, nós não podemos nos basear em capítulo e versículo, ainda que
a invenção de capítulos, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos tenha facilitado, a despeito de ter facilitado nossa vida para encontrarmos um texto, normalmente, ao fazer isso, às vezes desconsiderou-se o início e o término de determinado texto. Muitas vezes um capítulo começa no meio de um texto, e isso ao longo das nossas aulas nós teremos bastante oportunidade para verificar. Então, voltando para o nosso tema, para o nosso assunto aqui, que é a perícope. A perícope é uma unidade textual com sentido completo. Ela tem início, ela supõe ou pressupõe um desenvolvimento, né, de um tema, e ela vai chegar ao seu ponto de repouso. É muito importante nós aprendermos a ler a Bíblia não como versículos soltos, mas é importante ler a Bíblia no seu conjunto. Eu vou dar um outro exemplo, um exemplo aqui. Normalmente, né, quando as pessoas vêm à fé, têm o hábito de ler caixinhas de promessa. E o que são as caixinhas de promessa, para quem não sabe o que é? São caixinhas com vários versículos soltos, onde as pessoas sacodem a caixinha e retiram aleatoriamente um versículo para ver o que Deus vai dizer para ela naquele dia. Olha, ainda que de repente você tenha assim testemunhos para dar com respeito a essa prática, né, eu quero dizer que essa é uma atitude um tanto quanto arriscada, porque muitos textos, versículos, se não forem lidos dentro do seu contexto, eles não comunicam nada por si mesmos, sozinhos. Eles precisam ser lidos dentro dos seus contextos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 41, vou até dar uma olhadinha aqui na Bíblia para a gente acompanhar junto. Em Isaías, no capítulo 41, lá pelo versículo de número 6, vou abrir aqui esse texto. Tem um texto aqui, ó, que muitos de nós não somente conhecemos, mas muitas vezes pregamos nesse texto, que é Isaías 41, 6, onde está escrito assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ou ao seu próximo disse ser forte. Congressos são realizados em torno desse versículo, cultos, etc, com base na comunhão dos irmãos. Porém, se nós lermos só o versículo, é essa impressão que ele dá. A comunhão dos crentes em Jesus, dos crentes em Deus, né, em Elohim, em Adonai, né, no Deus de Israel. Só que acontece que quando nós lemos aqui o versículo, um ou outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Assim, quer dizer, tem uma continuidade no texto, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Está vendo? Na realidade, esse versículo na realidade, esse versículo está dentro de um contexto onde o profeta está desenvolvendo, né, essa questão da idolatria. Ele está falando da idolatria. E é dessa maneira, né, que o artífice anima ao ourives e o que bate martelo com a bigorna, um ao outro, ajudando-se uns aos outros na tarefa de fazer ídolos. E aí você veja que o texto não está falando da comunhão dos israelitas em torno da Torá ou em torno da presença de Adonai, mas está falando aqui de idólatras juntos na tarefa de fazerem ídolos. E o versículo 8, tanto isso é verdade, que o versículo 8 ele faz uma contraposição. Ele diz: mas tu, Israel, servo meu, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, a quem chamei
dos seus cantos mais remotos é quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, mas tu, Israel, não é? A quem eu escolhi, não pode, não é, fazer aquilo que os povos idólatras fazem. Então, com base nesse exemplo, você veja o quão perigoso é lermos os versículos soltos, mas nós precisamos lê-los dentro dos seus devidos contextos, né? Por isso que é importante lermos a Bíblia de maneira contextual, dentro dos seus contextos. E cada versículo tem que ser lido dentro da sua respectiva perícope, né? Eu vou usar, por exemplo, aqui o Isaías 53, versículo 4, que é um texto que todos nós conhecemos, e eu vou abrir agora, colocar na tela para que a gente possa ler Isaías 53, versículo 4. Vamos então passar a leitura desse texto. Veja lá. Está escrito assim: certamente, está escrito aqui, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós conhecemos esse texto. A questão é a seguinte: ele foi ferido. Ele quem? Essa é a questão que nós devemos nos perguntar. Quem é que foi ferido? E aí nós só vamos encontrar quem foi ferido, quem é esse ele, porque o texto fala o tempo todo dele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então, por exemplo, ele tomou sobre si as nossas dores. Nós o reputávamos quem? A ele, por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 também usa o pronome ele. Você sabe que o pronome, ele substitui o nome. Ele substitui um nome, um substantivo. Mas ele quem? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá vendo? Então tá lá. Ele. Se você for ler até o versículo de número 12, você vai ver o pronome ele, o pronome de terceira pessoa, ele, citado aqui explicitamente várias vezes. Bom, muitos poderiam supor que a perícope que inclui Isaías 53, versículo 4, poderia começar, por exemplo, no versículo 1. Porque no versículo 1, o capítulo 53 inicia ali. E poderíamos supor que Isaías 53, 4 começasse ali. Então vamos recuar do versículo 4. Está aqui, ó, certamente ele levou sobre si as nossas dores. E vamos até o versículo 1. Está aqui Isaías 53, 1. Vamos ler. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Quem não tinha aparência nem formosura? Ele. O ele do versículo 4 do capítulo 53 é o mesmo, ou seja, aquele que foi moído pelas transgressões, que tomou as enfermidades e as dores sobre si, é o mesmo que não tinha aparência nem formosura. Mas repara que até o momento o texto não diz quem é ele. O texto prossegue dizendo assim, no versículo de número 2, Isaías 53, 2. Olhámo-lo, ou seja, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado. Quem era desprezado? Ele. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ora, até aqui, o versículo 1, nós não sabemos quem é ele. Portanto, precisamos verificar se o início do texto, que inclui o versículo 4 do capítulo 53,
realmente não inicia antes. E aí nós vamos recuar até o versículo, por exemplo, o versículo de número, quer ver, olha, o 11 diz assim: retirai-vos, Isaías 52, 11. 52, 11 diz: retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Ele está falando do que aqui? Ele está falando justamente da Babilônia, tá? Ele está falando, saí da Babilônia, retirai-vos de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo... Opa, aqui parece que mudou o assunto. Né? Ele vem falando aqui da questão da saída de Babilônia, e agora ele parece introduzir um outro tema que tem a ver com este a quem o Senhor chama de meu servo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Repara, queridos alunos e alunas, que a partir deste momento aqui, veja, a partir do versículo 13, depois de identificar, de falar a respeito do servo do Senhor, o texto vai utilizar os verbos em terceira pessoa, conjugados em terceira pessoa, e também o pronome ele. Então veja, será exaltado, será elevado, muitos pasmaram à vista dele, e o seu aspecto estava muito desfigurado. Então veja bem, nós já vimos no capítulo 53 que ele não tinha aparência nem formosura. E aqui no capítulo 52, verso 14, diz que muitos pasmaram à vista dele. Então veja só, o texto do capítulo 53, no versículo 4, que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, esse texto não começa no versículo 1 de Isaías 53, mas ele vai começar exatamente aqui, ó, em Isaías 52, 13. Quem é que foi desfigurado? Quem é que foi moído pelas transgressões do povo? Quem é que não tinha parecer nem formosura? Olha aqui a resposta. É o servo. É o servo de Adonai. Adonai diz: eis que o meu servo. Então, esse texto começa no versículo 13. Porque o versículo 12 fala de uma outra coisa. O tema aqui é outro. E no versículo 13 ele vai falar sobre o servo do Senhor, que vai proceder com prudência, vai ser exaltado. A partir do versículo 14 do Isaías 52, versículo 14, ele vai usar o pronome ele e vai descrevendo esse servo. Então veja, no capítulo de número 52, 14, diz que muitos pasmaram à vista dele. Diz que ele estava desfigurado. No versículo 15 diz que causará admiração às nações. No versículo 53 diz que ele foi subindo como um renovo, e como rei de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Veja que há uma coerência no texto. Ele continua desenvolvendo o tema deste servo de Adonai. Diz que esse servo, capítulo 53, verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Continua o tema, o texto está sendo desenvolvido de maneira coerente. Homem de dores, que sabe o que é padecer, versículo 3 ainda, era desprezado, dele não fizemos caso. Versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. No versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o texto está se desenvolvendo de maneira muito coesa e coerente a partir do versículo 12 do capítulo 52. Ele vai entrando pelo capítulo 53. Ele foi oprimido e humilhado. Ele quem? O servo.
do capítulo 52, verso de número 12, conforme vimos, né? Ou melhor, o versículo de número 13, conforme vimos, ó, o meu servo. E assim, meus irmãos, esse texto vai até 53, versículo 12, né? No 10, ao Senhor agradou moê-lo, moer quem? O servo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele, o servo, a vontade do Senhor Deus prosperará nas suas mãos, ou seja, nas mãos do servo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele quem? O servo. Sua alma ficará satisfeita. E o meu servo justo, olha aqui, agora ele volta a falar dele, tá vendo? Você vê que o texto é muito coerente. Muito bem. E termina no versículo 12. Por isso eu lhe darei a ele, o servo, muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bem, conforme estamos vendo, este texto não começa de maneira nenhuma, Isaías 53, versículo 4, não começa de maneira nenhuma no versículo de número 4, nem tampouco no versículo 1 do capítulo de número 53. Mas nós estamos percebendo que precisamos voltar no texto, e nós encontramos o ponto de início desse texto justamente no capítulo 52, no versículo 13. Este é um exemplo, é um bom exemplo, para mostrar que, para nós entendermos um texto, nós precisamos, para entendermos um versículo, nós precisamos lê-lo dentro da sua unidade textual, a qual nós chamamos de perícope. A propósito, dentro do tema do servo de Adonai, nós temos 4, vamos dizer assim, perícopes, ou que também é chamado na exegese de poemas, né? E são verdadeiros poemas mesmo, os poemas ou os cânticos do servo de Adonai. Nós encontramos no capítulo 42, encontramos no capítulo 49, encontramos no capítulo 50 e também no capítulo 52, 13 até 53, 12. Tem 4 poemas do servo, né? E é maravilhoso lermos esses textos, são profundos, né? Sobretudo nesses dias que precedem aí a Páscoa. Pois bem, agora nós vamos dar uma olhadinha em como delimitar o texto, né? Quais são os critérios para a delimitação textual. Pessoal, os critérios são 2. Ou eles são temáticos, ou eles são critérios formais, né? Então, ao analisar um texto, eu poderei perceber uma mudança de perícope, né? O final de uma perícope e o início de outra, tanto por razões temáticas ou por questões formais, é o que nós passaremos a ver a partir desse momento. Quais são os critérios para delimitar uma perícope? Ou são critérios temáticos ou são critérios formais. Primeiro, critérios temáticos. Critérios temáticos. Veja só. Dizem respeito a quando há uma mudança, tá, de tema, quando há uma mudança de assunto. Você nota claramente que o tema do que vinha sendo dito mudou. Tem-se uma nova unidade textual quando se muda o tema que vinha sendo desenvolvido. E isso de tal maneira que tem uma ruptura com o que vinha em precedência.
Por exemplo, eu estava lendo o texto de Isaías 53 com vocês, e vocês perceberam que antes do versículo 13 de Isaías 52, antes do versículo 13, o profeta estava conclamando Israel a sair de Babilônia. Né? Sai dela, não toqueis em coisa imunda, saireis apressadamente, não saireis apressadamente, mas saireis da onde? De Babilônia. Então o tema ali era a questão da saída de Babilônia. De repente, começa o poema do servo. Introduz, o tema passa a ser o servo do Senhor. Houve uma ruptura temática, né? Você percebe que o assunto mudou, né? Popularmente falando, né? O papo é outro agora. Mudou o assunto. Então, isso que é importante, né? Quando que há uma nova perícope? Quando há uma ruptura temática, né? O assunto mudou completamente. Então, vamos estudar agora, dentro dos critérios temáticos, vamos ver como que pode acontecer um início de uma perícope nova. Primeiro, quando há uma mudança de tempo e de espaço. Bom, a narrativa está se desenvolvendo muito bem e, de repente, há uma mudança de tempo. O narrador ele coloca lá um marco temporal que nos remete, né, a uma mudança, o tempo muda. Olha, 6 meses depois, 1 ano depois. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em 2 Samuel capítulo 11, do que é uma mudança, um marcador de tempo para introduzir uma perícope nova. Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 11, no versículo 1. Eu vou abrir aqui esse texto aqui para poder a gente ler. 2 Samuel 11, 1. Muito bem. 2 Samuel 11, 1. Você pode acompanhar comigo aqui. Olha. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Bom, vamos ver o que estava sendo dito antes do versículo 1 para ver se teve realmente uma ruptura textual, né? Uma ruptura temática, uma ruptura. Vamos ver se o texto é outro. Em 2 Samuel, no capítulo 10, no verso 17, está escrito assim: Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, informado de quê? Tem alguma informação antes que a gente precisa saber, né? Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Então, era uma investida dos sírios contra Israel. Informado Davi deste avanço das tropas inimigas, né, informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. Temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Aí o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: decorrido 1 ano, ou seja, há um distanciamento, né? Nós vemos um distanciamento temporal entre a vitória que Israel obteve contra as tropas da Síria. Houve um distanciamento de 1 ano. E esse distanciamento de 1 ano ele é usado pelo narrador para introduzir um tema novo. Veja se não é assim. Vamos voltar para o texto. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe,
e seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Vai acompanhando. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Elã, mulher de Urias, o heteu. Muito bem, você já presumo que você, meu irmão, minha irmã, que você conheça esse texto e que você sabe muito bem o desenrolar da história. O narrador do texto de Samuel, ele quis introduzir o tema do pecado de Davi, do adultério de Davi com a Batseba, que é mulher de um oficial do exército real de Israel, do exército de Davi. E para isso, para introduzir esse tema novo, o que ele faz? Ele introduz um marcador temporal decorrido um ano. Você já você lembra dos filmes que você vê no cinema ou na televisão, quando de repente o autor, o diretor do filme, ele quer colocar uma mudança, né, de tema dentro da cena, ele escurece a cena e coloca assim: um ano depois, 10 anos depois. Né? Imagina uma cena onde as crianças estão pequenas, aí ele coloca assim: 20 anos depois, escurece a cena, e quando a cena abre, as crianças que eram pequenas já estão crescidas, né? Já são adultos, 20 anos depois. É exatamente isso que acontece. Há uma mudança de tema, tá? Com a marcação temporal. Normalmente, um tema pode mudar simplesmente, ou melhor, é um artifício que se usa. É claro que nem sempre nos textos, quando se coloca um deslocamento de tempo, nem sempre é uma evidência de um tema novo. Nem sempre. Você precisa ler o texto para ver se realmente há uma mudança temática com o marcador temporal. Agora, nós não estamos falando de uma ciência exata. A exegese não é uma ciência exata. Porém, normalmente, né, quando se coloca um marcador de tempo, não é, pode ter ali uma mudança temática. Por isso que é importante que você cheque para verificar se realmente houve uma mudança temática. Mas pode ser realmente um indicador de mudança de tema. Uma outra, vamos dizer assim, uma outra evidência de mudança de tema e, portanto, de período nova, vem a ser justamente, né, quando há também um deslocamento espacial, não apenas temporal, mas também espacial, conforme nós lemos lá no texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 38. Vou abrir esse texto aqui. 2 Reis 4, 38. Veja só. Voltou Eliseu para Gilgal. Ou seja, ele estava no lugar e voltou para Gilgal. Onde é que ele estava? Nós teríamos que retornar no texto, né, para saber onde ele estava. Então ele estava em algum outro lugar. Aquele texto aonde, enfim, o local exato onde ele estava. Muito bem, mas ele estava em alguma outra cidade, em algum outro local, não é? E de repente ele volta para Gilgal. É o nosso texto, ele volta para Gilgal, no versículo 38. Então o que acontece? Ele voltou para Gilgal.
E aí, o que acontece? Havia fome naquela terra. O narrador quis introduzir um novo assunto. Mas qual era o assunto? Né? O assunto da fome que havia na terra e o que decorre dessa fome. Então, essa questão do deslocamento de Eliseu para Gilgal foi justamente para marcar uma mudança de tema. E assim acontece de outras maneiras também no texto bíblico. Por exemplo, pode haver uma chegada de um personagem. Por exemplo, um personagem que não estava no texto, né? Isso é interessante. Então, me lembrei aqui daquele texto de Mateus, né? Um exemplo do Novo Testamento, que isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo. O que você está aprendendo aqui em exegese do Antigo, esses princípios valem também para o Novo. Então, por exemplo, em Mateus 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ora, se você for ler os versículos que precedem o capítulo 3 de Mateus, nada é falado com respeito a João Batista. Os versículos que vêm antes de Mateus 3:1. Não tem nada que fale de João Batista ali. Está falando no capítulo. Vamos dar uma olhadinha lá. Mateus, no capítulo 3, no versículo 1. Veja só. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Se nós formos procurar o que vem sendo dito antes, olha só que interessante. Jesus foi levado pelos pais dele para o Egito, porque, por divina revelação, os pais foram informados de que o menino corria perigo, que Herodes queria matá-lo. Né? Porém, tendo Herodes morrido, olha só, capítulo 2, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Ele disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe, que é Maria, e regressou para a terra de Israel. Tá vendo? Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Aí, o narrador introduz João Batista aí. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ora, o texto que precede, que vem antes do versículo 1, ele nada fala com respeito a João Batista. Ele está falando de que Jesus voltou do Egito para a terra de Israel. João Batista não está no texto. Porém, para introduzir um novo tema, que tem a ver com João Batista e sua mensagem, e sua pregação, seu ministério, né, de precursor do Messias, esse texto, então, ele é introduzido aí, né, o João Batista ele aparece, mostrando que é uma ruptura temática com o texto anterior. Muito bem. Aparição de personagem novo, né? Mas o que nós podemos inferir daí? Aparição de personagem novo, por exemplo, em Êxodo 2:1, um exemplo aqui do Antigo Testamento, Êxodo 2:1. Olha só como é que está o texto. Diz assim, Êxodo 2:1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com a descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Você já sabe que esse texto fala de Moisés. Olha só como que
E o que vem antes desse texto? O que vem antes é para falar justamente da situação que os israelitas estavam vivendo, de opressão, né? E também de que o faraó havia decidido, né, que matar as criancinhas dos hebreus. Interessante que há um paralelo tremendo, meus irmãos, entre os livros, essas histórias que estão no Êxodo, e com a história que nós acabamos de ler lá em Mateus, né? Reis tiranos, opressores, querendo matar criancinhas. Olha só o paralelo que nós temos aqui, o impressionante paralelo. No Egito, há o faraó, o tirano faraó, que oprime Israel e que quer abortar o projeto de Deus lá no Egito, com a matança das criancinhas, dos meninos dos hebreus. E olha o paralelo impressionante que há também agora, só que na terra de Israel, com esse tirano chamado Herodes, também querendo abortar o projeto de Deus, querendo destruir o projeto de Deus, né, matando o menino Messias, né, o bebê que havia nascido, né, que os magos disseram que o rei dos judeus havia nascido. Então, olha a impressionante resistência que há contra o projeto do reino de Deus, né, isso já manifestado desde o tempo do Egito e repetido na história de Jesus. Muito bem, nós percebemos então que o critério, pelos critérios temáticos, nós podemos ter uma perícope nova quando há mudança de tempo, de espaço ou chegada de personagem novo. Aqui no texto que nós começamos a ler, no Êxodo, aqui no Êxodo, esse texto fala de um homem da casa de Levi, no versículo 1, olha, foi um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente de Levi. O narrador simplesmente ele introduz esse homem da casa de Levi, cujo nome o texto não diz, simplesmente para falar do nascimento de Moisés e da maneira miraculosa com que ele foi preservado, né? Num contexto em que Faraó queria matar as crianças dos hebreus, o Deus de Israel foi poderoso, suficientemente poderoso para guardar o menino Moisés, fazendo com que ele seja criado dentro do próprio palácio de Faraó. Realmente é algo assim muito interessante dentro da história bíblica, né? Pois bem, aparição de personagem novo, mudança de argumento, também é uma outra forma de mudança de perícope, mudança de argumento. Quando o argumento muda, pode ser para nós um indício de um tema novo. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala assim, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O que o apóstolo Paulo está falando lá? Lá ele está falando, no capítulo 11, né, com respeito à ceia do Senhor. Se você for ler o texto, você vai ver que ele está falando da ceia, repreendendo inclusive os coríntios, que não estavam ceando corretamente. Né? Ele disse, olha, vocês não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque quando vocês se juntam, não é a ceia, porque vocês são egoístas, vocês comem, não esperam uns pelos outros. Tem gente que não tem que comer, tem outro que come, né, com glutonaria, tem uns que não tem nem um pouco de vinho para celebrar a Eucaristia e o outro fica embriagado. Né? Então é só você ler lá o capítulo 11 que você vai ver o tema que Paulo está desenvolvendo ali. Porém, quando chegamos no capítulo 12, nós vemos uma mudança. Né? Ele quer falar dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, né, ele não quer que os coríntios sejam ignorantes. Então, uma mudança de argumento
pode introduzir um tema novo. O anúncio também de um tema pode trazer uma perícope nova, de maneira a fazer uma ruptura com aquilo que estava sendo dito, né? Quando, por exemplo, há um vocativo, ó insensatos Gálatas, isso acontece muito no Novo Testamento, né? Vocativos, ó nécios, insensatos Gálatas, capítulo 3, né? Quando há um vocativo. Quando há também, por exemplo, o título do texto logo no início da carta, né? Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quer dizer, cada carta dessa é uma perícope. Essas cartas do Apocalipse, né? As 7 cartas, nós temos 7 perícopes, cuja ruptura de uma com a outra está justamente no título. Então, a carta ao anjo que está em Éfeso é uma, ao que está em Esmirna é outra. Então, são perícopes que têm início, um desenvolvimento temático e o fim, né? Agora, também pode acontecer de um texto estar, por exemplo, em determinado gênero literário. Aqui cabe uma explicação, né? Porque nós ainda vamos estudar os gêneros, mas eu já adianto para vocês um pouquinho do que são os gêneros literários. Os gêneros são tipos textuais em que determinado texto é escrito. É muito fácil da gente entender. Por exemplo, você tem um jornal. Dentro de um jornal, você tem muitas páginas escritas, mas, porém, observe, nem tudo que está escrito dentro de um mesmo tipo textual. Então, uma coisa é você ter, por exemplo, as notícias que estão, por exemplo, na primeira página do jornal. As notícias. Você tem notícias que estão na primeira página, que estão dentro do jornal, mas você tem, por exemplo, artigos escritos por colunistas. Você tem colunas. Então, por exemplo, a notícia, ela propõe-se, né? Nós sabemos que na prática isso não acontece, mas a princípio se propõe ser imparcial. Então, uma coisa é a notícia, que pressupõe-se ser imparcial. Outra coisa é o articulista, é quem escreveu o artigo, o colunista. Ali não, ali ele está expressando abertamente a opinião dele sobre determinado assunto. Isso já é um outro tipo textual, o artigo. A outra é a notícia. O outro gênero textual seria, por exemplo, os classificados. Um outro tipo textual são as charges, ou aqueles desenhos cheios de humor. E assim vai. O jornal ele tem muitos tipos textuais, e cada tipo textual desse se propõe a um tipo de interpretação. Esse assunto a gente vai retomar um pouco mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você pode ter um texto, por exemplo, você pega o livro do Amós, e vocês sabem, né, que eu tenho grande apreço por esse profeta, pois eu já o tenho estudado durante alguns anos, e eu continuo estudando, né, esse profeta. Lá no capítulo 7, no versículo 7, ele diz assim, Amós 7,7. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem ver, prontinho, já está na tela. Então, nós vamos lá. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um prumo. Perdão, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruído o santuário de Israel, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. O que você vê aqui? Você tem um relato de visão. Veja, ele está relatando uma visão. O Senhor me mostrou. Então ele anuncia a visão,
ele descreve visão. Qual é a descrição da visão? O Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E o Senhor pergunta para ele: Amós, o que você está vendo? Eu estou vendo um muro, né, levantado a prumo. Então, veja bem, isso é um relato de visão. Quando nós chegamos no versículo 10, você veja que o relato de visão está em primeira pessoa. Mostrou-me. É o profeta que está falando. Mostrou-me também isto. Agora olha o versículo 10. Permanece em primeira pessoa? Leia. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ora, aqui nós vemos claramente, no capítulo 7, versículo 10 até o 17, nós temos uma narrativa escrita em terceira pessoa. Então você vê claramente que houve uma mudança de gênero literário e houve também uma mudança na própria pessoa. A primeira pessoa, o texto, o relato de visão está em primeira pessoa, mostrou-me isto. É o Amós que está dizendo, né? É o profeta. Só que aqui agora é uma narrativa em terceira pessoa, aonde quem está narrando, né, é um outro que está chamando, não é, o Amós de ele, né? Ele. Amazias mandou dizer a Jeroboão: Amós, o Amós tem conspirado contra ti. Então, você nota claramente uma mudança de gênero. E essa mudança de gênero, com certeza, ela traz uma mudança temática. Veja que Amós 7, 10 a 17 foi incluído entre dois relatos de visão. Né? O primeiro relato é justamente Amós 7, de 7 a 9, e o outro relato é o Amós 8, de 1 a 3. Quer ver? Se você for ler lá o Amós 8, você vai ver claramente que, olha só, a narrativa vai do versículo 10 até o versículo 17. É um diálogo de Amós com Amazias. É uma narrativa desse diálogo, desse encontro. Já o capítulo 8, versículo 1, diz assim: O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo Israel, jamais passarei por ele. Ora, aqui nós vemos claramente um retorno claro para o relato de visão em primeira pessoa. Ou seja, a narrativa está do versículo 10 até o 17, capítulo 7, Amós 7, do 10 ao 17. Quando termina o versículo 17, entra o capítulo 8, versículo 1, que é um relato de visão. Ou seja, houve uma mudança textual, houve uma perícope nova. Vocês estão compreendendo como que funciona isso? Ou seja, houve uma ruptura textual por causa e o indicador para isso é justamente a mudança do gênero literário quando se passa de um relato de visão do texto de Amós 7, do 7 ao 9, para uma narrativa em terceira pessoa do Amós 7, do 10 ao 17, e depois volta para um relato de visão em Amós 8, de 1 a 3. Ou seja, com isto, nós estamos percebendo os fatores que levam à mudança de perícope, né? Muito bem. Nesse momento, eu gostaria de dizer para você o seguinte. Eu quero que eu passei para vocês exercícios de delimitação textual, você deve se lembrar, mas eu vou enviar, caso você tenha perdido ou não tenha recebido, para a plataforma do curso, né, onde você acessou esse vídeo, plataforma da faculdade, FAECAD Online.
e você vai baixar novamente esses exercícios lá na plataforma. Tá certo? Muito bem. Resta ainda falar dos critérios formais. O que são os critérios formais? São elementos gramaticais que estatisticamente estão utilizados como fórmula que darão início, continuidade ou finalizar os textos. Então veja só, nós vimos até agora os critérios temáticos, né? Quais são os critérios temáticos? São aqueles que mostram para a gente que mudou o tema ou o assunto, seja pela chegada de personagem novo, seja pela mudança de tempo, seja pela mudança de espaço, seja pela mudança de argumento, seja pela introdução de um gênero literário novo. Tudo isso pode chamar nossa atenção para mudanças de perícope. Mas também existem os critérios temáticos, que são mais comuns no Antigo Testamento, aliás, os critérios formais, que são mais comuns no Antigo Testamento do que no Novo, né? Então, por exemplo, uma chamada de atenção para ouvir a palavra, né? Ouvir isto, ouvir esta palavra. Muitas vezes o que vem sendo dito antes é um outro assunto, conforme, por exemplo, nós vamos ver lá em Amós capítulo 5, é um exemplo disso aí. Então, por exemplo, vamos ler Amós capítulo 5, está escrito lá: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre a casa de Israel, sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel. Ok. Mas o que ele está falando antes? Olha só, o que ele está falando antes é, no versículo 12, por exemplo, ele diz, ele exorta Israel a se preparar, que ele vai ter um encontro com Israel, um encontro de juízo. No versículo 13, ele fala, é uma doxologia, onde Adonai se apresenta, né, o profeta apresenta Adonai, né, que está em terceira pessoa aqui, ó, porque é ele quem é Adonai, que informa os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. No versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós. Quer dizer, mudou o tema aí claramente ao chamar a atenção para ouvir, né? Esse é um exemplo muito interessante. Ou quando ele diz, veio sobre mim a palavra do Senhor, dizendo. Quer dizer, normalmente é uma fórmula profética, né? Os profetas usam. Veio a mim a palavra do Senhor e me levou, não é, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou a um vale que estava cheio de ossos e esses estavam sequíssimos. Você pode ver, o que vem antes no capítulo 36 de Ezequiel não tem nada a ver com aquilo que ele vai falar depois do capítulo 37, verso 1. Porque ali, quando ele diz, veio a mim a mão do Senhor e me levou sobre um vale que estava cheio de ossos, ou veio sobre mim a palavra do Senhor dizendo, normalmente pode trazer aí uma ruptura textual. Pois bem, então, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos que a importância, não é, de delimitarmos um texto. Vimos o que é texto, os elementos básicos do texto têm coesão, coerência, o texto é um todo articulado, que comunica um significado. Aprendemos a delimitar os textos, quer seja sobre critérios temáticos ou formais. E agora, para a gente concluir, quais são os elementos que aparecem ao longo de uma perícope? Primeiramente, né, numa narrativa onde a ação aparece como um núcleo de uma perícope, a ação com indicações de tempo, espaço e personagens. Então, se está falando do nascimento de Jesus, essa perícope vai desenvolver esse assunto falando do menino Jesus, dos pais do menino, da mãe do menino, do anjo que anuncia, não é? E tal. Então, existem elementos que vão se repetir aí, de tempo, de espaço, personagens. E também o campo semântico. Por exemplo, aquela perícope do Abraão imolando Isaac. Você vê, aparece no texto
elementos de um mesmo campo semântico. Por exemplo, altar, holocausto, cutelo, cordeiro, não é? E você vê essas palavras se repetindo. Então, quando há uma perícope, você tem aí, né, palavras cujos significados estão relacionados dentro de um mesmo campo semântico, não é? E tem uma referência comum, um tema, uma ideia, um ambiente. Então, no caso do Isaac, é o tema do sacrifício, lenha, fogo, cutelo, cordeiro, vão aparecer de maneira frequente. Bem, espero que você tenha gostado dessa aula. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos sobre o conceito de texto e delimitação de texto. O texto é uma manifestação linguística articulada que possui coesão e coerência. O texto, para ser texto, ele é um todo, é uma unidade comunicativa. O texto para ser texto, não é verdade? Muito bem. Aprendemos que numa perícope, o que nós temos que encontrar numa perícope, né? A perícope é uma unidade textual com sentido completo. Toda perícope tem início, pressupõe um desenvolvimento e tem um fim, né? Delimitar, pois, a perícope é encontrar o início e o fim da perícope. O fim da perícope dá-se quando o texto encontra seu repouso. E o que segue esse repouso ou essa conclusão já é uma nova perícope. Tá certo? Muito bem. Nós vamos terminando por aqui a nossa aula. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. Volto a dizer que estou com muitas saudades de todos e de todas, né? Mas vamos permanecendo online até voltarmos às aulas presenciais. Eu vou encontrar vocês nos fóruns que acontece toda quarta-feira, né, que é nosso dia de aula, manhã de 10h30 às 11h30 para os alunos do turno da manhã, e à noite nós nos encontramos de 20h30 até as 21h30. Eu peço que você dê uma olhada lá nos textos que nós vamos colocar, nos exercícios de delimitação para você praticar em casa. Vamos também colocar um artigo para que você possa estar estudando como texto adicional. Peço que você leia o capítulo da professora Maria de Lourdes com respeito à delimitação textual, né, a texto. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e a todas e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Shalom, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.